Quantos já receberam muito ontem e hoje? Levanta a mão para eu ver. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, se você quiser, tem mais. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e você dissesse: Jesus, me ensina, dá-me a porção que o Senhor tem para esta noite. Eu quero ser responsável daquilo que você me der, para que eu plante e frutifique a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o seu assento. Essa é uma noite muito especial. E eu vou ser bem sincera com você. E eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta. Já que a gente está num treinamento, se você pudesse pedir para Jesus, em presença corpórea aqui, ó, tá, tete a tete, você e ele, uma única coisa, só uma e mais nenhuma, para que ele te ensinasse, o que você pediria? Quero 3 voluntários. Você, o que você pediria? O quê? Eu não ouvi, meu amor. Sabedoria, muito esperto. Quem mais? Temor. Fera, sem temor, né? A gente não chega a lugar nenhum. Ficar na presença, maravilha. 3 pedidos extraordinários. Mas esses 3 pedidos, eles seriam compilados em um único pedido. Qual, pastora? Houve um povo, mais ou menos uma média de umas 12 pessoas, que fizeram um pedido a Jesus, ali, tete a tete. Eles tiveram a oportunidade de serem treinados por Jesus por 3 anos. E ao terminar esse prazo, eles fizeram um pedido a Jesus. Lucas capítulo de número 11, verso de número 1. Eles fizeram um pedido dizendo: certo dia estava Jesus orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Verso de número 2. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Quem conhece essa oração, levanta a mão. O tema que nós vamos falar hoje: se houvesse um único pedido para você fazer a Jesus, era necessário que pedíssemos: ensina-nos a orar. Porque na presença você precisa aprender como se comportar. Em oração, ele vai gerar o temor. E com certeza, dentro desse temor, trabalhado na presença, você vai adquirir sabedoria. Então sim, a oração ela é a base. Ela é uma disciplina espiritual muito importante. Salomão foi muito esperto porque ele viu Davi se comunicando com o pai dele, pedindo sabedoria. Então quando ele teve uma oportunidade, ele pediu sabedoria. E foi o maior rei. Em grandeza financeira, em expertise, talvez em estratégias. Mas se você caminhasse com Jesus, facilmente perceberíamos que a sua maior riqueza era se comunicar com seu Pai. Nós vemos que os discípulos poderiam ter pedido: Jesus, me ensina a curar como você cura. Me ensina, Jesus, a fazer milagre assim. Me ensina, Jesus, a abrir o mar vermelho como Moisés. Me ensina, Jesus, a levantar Lázaro de novo. Mas eles não precisaram pedir isso. Você vai ver que, biblicamente, depois eles vão fazer milagres ainda maiores do que o de Jesus. Sabe por quê? Eles aprenderam a se comunicar com aquele que movia nos céus e na terra. A oração, ela é a chave que vai mudar a minha e a sua vida. A oração, ela é a chave para que você saia desse treinamento à presença e manifeste a presença onde quer que você esteja.
Cara, a oração, e eu falei para o pastor Rashid, falei para os meus irmãos, olha, quando eu pensei, nós dividíamos os tópicos e eu falei, eu quero falar de oração. Porque hoje eu estou com pessoas aqui que me inspiram demais na oração. Eu não sei se você já teve o privilégio de saber esse testemunho da minha vida. Quando eu tinha 3 anos, eu estava orando com a minha mãe e meu irmão mais velho. E ele falava em línguas. E ele perguntou para minha mãe, por que ela não fala? Devia ser porque eu tinha 3 anos, né, gente? Eu era um bebê. Só que a manifestação do mover de Deus não se limita à idade. A maturidade espiritual, ela é moldada diferente da maturidade da idade, da maturidade da vida. Ela é moldada mediante a quanto você quer buscar, a quanto você se conecta a uma única pessoa aqui, para que você possa aqui manifestar a presença. E naquele dia um menino de 6 anos se incomodou porque uma de 3 não falava em línguas, e ele orou por mim. E assim nós crescemos, eu e o Daniel, a gente sempre foi muito parceiro nessa questão de oração em palavra, oração em palavra. Eu me lembro que quando eu tinha pavor de pegar um microfone, eu dizia, eu nunca vou pegar um microfone. Eu vou ser uma pessoa que vai abençoar a igreja. Eu vou ser empresária, eu vou ter dinheiro, eu vou abençoar pessoas. Mas eu não vou pegar um microfone, eu não nasci para isso. Eu não pego. Mas milhares e milhares e milhares de vezes, através da oração. Os meus pais, o meu irmão. Depois eu vi aquele ali crescer em oração. Me casei com um homem apaixonado pela oração. E hoje tenho visto as minhas filhas. Sim, a pequenininha de 3 anos já gosta de ensinar. E ela fala assim, Ana Laura já vai aprendendo como é que é aqui em casa. Primeiro o dever, depois o tazer. Só pode ver desenho, dizer que ela fala. Ela inventa palavras igual eu. Dezer. Só pode ver dezer se ler Bíblia. Se orar. Então já vai aprendendo, Ana Laura. Eu vou te contar uma história hoje. E exatamente aconteceu com Jesus. Eles viram o estilo de vida de um filho falando com o pai. E aí um irmão mais velho ensinou irmãos mais novos. E hoje eu estou aqui para dizer para você, como sua pastora, como uma irmã mais velha, que o nosso irmão mais velho nos ensinou uma maneira que é de comunicação com o único, exclusivo Deus, nosso Pai. Ele começa dizendo, Pai nosso. Não é meu pai, não é o pai, é Pai nosso. Então sim, eu tenho o objetivo de obviamente não esgotar esse assunto, porque ele é inesgotável. Falar sobre oração é tipo, todo dia uma coisa nova, porque enquanto você entrar na presença, você vai ter revelação na presença sobre oração. Mas eu escolhi 3 perguntas bases, o que é orar, por que orar e como orar. Afinal de contas, a gente está num treinamento e eu quero te ensinar isso de maneira simples, de maneira prática. Pastor, o que é orar? A primeira coisa é você saber que você tem a atenção de um pai, que te espera todo dia, porque oração ela é um caminho que pavimenta a minha e a sua intimidade com Ele. A oração ela é o que nos dá acesso até o Senhor. A oração ela é a base, não, ela não é um meio informativo. Eu já vi várias e várias e várias vezes pessoas dizendo assim, para que eu vou orar se Deus já sabe todas as coisas, né, pastora? Ele sabe mesmo. A palavra vai dizer que Ele é um Deus onisciente. Sim, Ele não precisava saber do que você precisa como uma mera informação. Só que o que Ele está buscando não é a informação do que você quer, do que você precisa, ou do que espiritualmente você vai autorizar aqui na terra. Ele está buscando um relacionamento com você. Ele está buscando saber o porquê. Ele está buscando saber e ouvir a sua voz. Entender quem você é. Ah, pastora, ele me criou. Eu sou casada com o Ricardo. E por mais que às vezes o Ricardo saiba meu jeito, saiba às vezes como eu me chateio ou como eu me alegro, tem muitas coisas que o Ricardo quer ouvir e que eu quero falar. Porque a gente não é 2 robôs. Faço o que eu gosto. Ok. Te amo. Também. Não é isso.
Relacionamento é você gastar tempo, é você estar na presença de alguém todos os dias. Então isso é oração, é comunicar-se, é relacionar-se, é desenvolver. Conversa. Você não vira amigo de ninguém do dia para a noite. Você gasta tempo com aquela pessoa. Tem dia que você fica caladinho e a pessoa fala igual um papagaio. Tem dia que você fala igual um papagaio e a pessoa fica caladinha. Tem dia que você nem quer falar, só é a companhia. Isso é desenvolver um relacionamento de oração. Isso é orar. Mas pastora, tá bom, eu já entendi o que é orar, mas para quê? Por que eu tenho que orar? Por quê? Porque a Bíblia diz, primeiro de tudo eu quero te dizer, é uma ordenança. A Bíblia não vai dizer, como diz em Mateus capítulo número 6 ou em Lucas número 11, se você quiser, você ore. Ela vai dizer, quando orardes. Lucas 11, verso número 2. Quando é diferente de se você quiser. Quando quer dizer que você vai ter que fazer isso. Então, quando você fizer isso, Tayla, relacione-se comigo. Porque é necessário você falar comigo para que a gente desenvolva um relacionamento. Oração, ela é uma disciplina espiritual básica. Que devemos usar como Jesus determinou para a gente. Segundo lugar, do porquê que você tem que orar depois de ser uma ordenança bíblica. Sabe o que é? É que é o ministério de Jesus. Gente, Hebreus capítulo número 7, verso número 25, vai falar: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É engraçado que a Bíblia vai dizer também que o próprio Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Aí eu te pergunto, quantas vezes nós viemos à igreja, vemos aqueles grupos de intercessão e dizemos: não, é que eu sou da luz, a intercessão é para irmã fulana de tal, é para a senhora fulana de tal, é para a pastora Laura, a bisa dos pastores. Não, a intercessão é para mim, é para você, é para a Ana Laura, é para a Manuela, é para todo mundo. Porque interceder, orar, comunicar-se é falar com aquele que você diz que quer se casar e morar um dia eternamente. A oração, ela é um ministério de Jesus e ele não tomou vias pequenas para isso. Você vai ver várias vezes na palavra ele se retirando para orar. As multidões gritavam: Jesus, Jesus, cura aqui, salva ali, arruma cá, faz assim, faz assado. E ele dizia: para. Eu vou ali falar com meu pai. E aí eu quero trazer um ponto, porque nós estamos num treinamento e eu preciso te ensinar isso, porque Deus tem pegado pesado comigo com relação a isso. Não dá para você dizer que tem um relacionamento com Deus e você só orar única e exclusivamente dentro de uma igreja. Porque sim, Deus está procurando frutos de trabalho, como de Marta, mas só de pessoas que tenham um coração de Maria. Só de pessoas que digam: eu vou servir a casa, eu vou servir a multidão, eu vou ministrar o Senhor ao povo. Mas primeiro, eu vou ministrar ao Senhor sozinha. Porque subi aqui, gente, eu falei para Deus: Senhor, tudo que eu quero é dizer para esses moços, para essas moças, para esses rapazes, para essas moças, que oração é uma vida. Tudo que eu quero te ensinar hoje à noite não é complicado, é bem simples. É que você precisa abrir a sua boca e se comunicar com quem nós dissemos que amamos. É bem simples virar para Emanuel e para Tayla e dizer: vocês conversam bastante? E provavelmente eles vão dizer que sim, porque eles namoram. O João noivou com a Luísa, é fácil imaginar que um casal vai conversar muito. Então por que Deus só reserva um pedacinho do nosso dia? Por quê? Por que fazer tanto e não gastar tempo com Ele? Sim,
eu não estou negligenciando os frutos, eu não estou negligenciando o voluntariado, inclusive porque é sinal de maturidade. Um filho maduro que ama e que exerce oração, que vive uma vida de oração, dê frutos. Senão não faz sentido, ele engorda sozinho. Aí não está tendo relacionamento. Mas eu preciso te dizer, não confunda as obras com o Senhor da obra. Não é porque você faz que você o conhece. Porque você o conhece, você faz. É porque nós o conhecemos que nós fazemos. É porque o conhecemos que Ele tem o direito. Devemos orar também, em terceiro lugar, porque é um sinal de sobrevivência. A palavra de Deus vai ter muitos, a Bíblia toda é cheia de exemplos. De que a gente sai do natural e vai para o sobrenatural. De que a gente ou ora ou morre. Tem isso no livro de Esté? Ou eles oravam, ou eles clamavam, ou eles morriam. Tem isso na história que eu preguei para você 2 semanas atrás, no Poço de H. Ou o menino chorava aquele Deus que podia ouvi-lo, ou ele ia morrer de sede porque não ia abrir os olhos para o poço que já estava lá. Tem isso, sabe aonde? Em Gideão. Tem isso em Josué, que pede para Deus: oh Deus, para o sol por nós. Tem isso milhares e milhares e milhares de vezes, contados quando o povo de Israel diz: Deus, dá-nos a estratégia, Deus, livra-nos aqui, Deus, perdoa-nos ali. Tudo isso é via de oração, só acontece mediante a oração. Salmos 34, verso de número 6 diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Quando é que você está atribulado? Você ora ou você corre para ligar para alguém? A nossa primeira ligação deveria ser: Deus, preciso de você. Porque eu sou mãe. E por que então Deus quer ouvir? Já ouviu o ditado: quem não chora não mama? Ele sabe, mas quer ouvir você dizer o que precisa. Ele quer ouvir. Ele dizia para as pessoas, ele passava na frente de um cego e ele sabia que estava cego. Se até eu e você vimos que a pessoa era cega, imagina ele. Mas ele dizia: o que você quer? E a pessoa dizia: quero ser curado. Ele virava para um coxo e dizia: o que você quer? Era meio óbvio. A pessoa era coxa, ela queria andar. Mas ele queria ouvir: eu quero andar. Sabe por que ele queria ouvir? Porque ele não só queria dar um milagre, ele queria estabelecer um relacionamento para uma vida eterna. Deus nunca quer só atender uma necessidade minha e sua. Ele quer ganhar o meu e o seu coração, para que a gente desfrute uma vida inteira juntos. O objetivo dele não é um detalhe. O objetivo dele é recarregar as nossas baterias. E esse é o quarto motivo por que você precisa orar. É ativar uma unção que está dentro de nós. Em Lucas vai dizer que ele nos ungiu para. Sim, ele quer usar você, ele quer usar a mim, mas não dá para viver carregado 10%, 15%. Tu já andou com o celular 10%? A qualquer momento ele pode descarregar do nada e te deixar na mão. Assim é a nossa vida com Deus. Você nem construiu relacionamento. Você nem sabe com quem você está falando. Na primeira tentação que Satanás vem, às vezes você morre nela. Por quê? Não conheço a palavra. Não sei orar. Não sei clamar. Não sei dizer. Nós estamos ensinando a Manuela a decorar versículos. E foi engraçado que esses dias eu me peguei recitando os versículos que eu estou ensinando para ela. Porque às vezes ela chora todo santo dia para ir para a escola. É um parto. Ela chora para ir, sai sorrindo dizendo que a aula foi ótima. Mas todo dia ela chora, ela bate a carteirinha. Vou chorar hoje. E nós estamos ensinando para ela: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então toda vez que ela começa a chorar, a gente fala: faz uma oração. Repete o que você acredita. E esses dias eu estava me sentindo com medo
de uma determinada situação, e eu me peguei aflita, ansiosa, nervosa com determinada situação, e aí eu comecei, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Na mesma hora eu ouvi o Espírito Santo: repete o que você acredita, porque quando você ora, você vence a mentira com a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi assim que Jesus venceu a Satanás. Quando Satanás chegou oferecendo mundos e fundos para Jesus, Jesus sabia que era tudo irreal e que ele não precisava ceder àquela tentação, porque ele conhecia a palavra e sabia a quem ele recorria. Então sim, é necessário você orar para que você recarregue a sua bateria. Depois nós devemos orar, porque é uma questão legal. E essa é uma questão que eu gostaria muito de indicar. Este livro, que para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. Este homem, Dutch Sheets, ele tem uma vida e ele dedicou a sua vida a falar sobre oração. Neste livro ele vai explicar ipsis litteris, sobre como você tomar autoridade na oração. Outro homem, Luciano Subirá, Bill Johnson, todos os homens de oração, se você começar a estudar sobre oração, e é um assunto que eu amo, eles vão dizer que é uma questão legal, e eu confesso para você que às vezes eu não consegui entender, mas de fato é, porque a Bíblia diz em Salmo 115, verso número 16, que sim, Deus decidiu que os céus dos céus eram dele, mas que a terra ele daria ao homem, para ele governar. E Deus não volta atrás numa atitude. Mesmo o homem mediante o pecado, por isso Jesus teve que ir no inferno e tomar as chaves. E esse livro vai falar de maneira topíssima sobre Euzosia, perdão. Vou até ler o nome de Euzosia, tá certo? Que é autoridade. E vai falar sobre dunamis, que é poder. Essas duas coisas andam junto, em conjunto. Foi Jesus quem ganhou elas na cruz, depois que eu e você pecamos e perdemos essa autoridade. Autoridade, sabe o que é autoridade? É direito legal de. E sabe o que é dunamis? Poder é força. Satanás tenta ganhar as coisas conosco à força, nos levando a cair às tentações, dando legalidade a ele para agir. Mas Jesus já tomou as chaves lá no inferno, quando morreu a cruz, entrou lá dentro e tomou para mim e para você, e disse: agora vai, domina. Mas aí eu e você passamos o dia e esquecemos de usar o que temos, de sacar o cheque que nos foi concedido em oração, determinando com uma oração governamental, dizendo: é meu, aplica o sangue de Jesus. E aqui eu quero indicar o segundo livro. Meu amigo, se você nunca leu isso aqui, tu precisa ler isso aqui e saber como usar os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Isso aqui muda a vida de um ser humano. Mais nada. Para de achar que tu é bom o suficiente, tu não é. Ele deixou ensinamentos sagrados. E tem gente muito mais à frente que eu e você. Que mim não, né? Que eu e você. Que já estudaram, dedicaram a vida inteira de oração. Então para de achar que tu já sabe orar tudo. Tu quer aprender a orar? Se dedica, se desenvolve, porque no mundo lá fora, para você virar um baita de empresário, tu paga 1001 cursos. Mas para orar, você não quer nada. Você só quer orar: Papai do céu, cresce. Meu amigo, cresce. Você quer presença? Cresce. Cresce em oração. Aprende a aplicar o sangue de Jesus, que foi derramado até a última gota por você e por mim. Aprende a declarar autoridade, exercer a oração governamental, porque Ele te deu a autoridade. Deus não precisa. Se Ele quisesse, Ele fazia. Mas Ele escolheu atender as coisas por meio de uma solicitação, vinda através de uma oração. Se Ele quisesse, Ele pegar e falar assim: vou resolver, vem cá, André, vem cá. Sua vida é isso, isso e aquilo. Eu vou mexer aqui, eu vou virar assim, e vai resolver. Tá, pum. Ele fazia, Ele é Deus, Ele não precisa. Mas Ele escolheu dizer: André, eu te dei autoridade, meu filho. Meu filho morreu naquela cruz, esvaiu a última gota de sangue. Foi lá por você, pegou as chaves do inferno e eu te dou a autoridade. Ora, diga para mim o que você quer, meu filho. E aí eu e você dizemos: quero isso, determino aquilo.
pela tua palavra que me promete isso, eu vivo isso. Eu ando determinando, falando aquilo. Eu declaro aquela coisa sobre a minha vida. Eu declaro porque a tua promessa já me deu. Eu determino porque eu tenho autoridade para isso, porque você me deu. Nada acontece, Dotites fala, e é uma frase que eu quero que você guarde. Debaixo do céu é feito antes que alguém levante uma oração, antes que alguém interceda. E aí o Dotites também vai dizer, Deus nos deu autoridade sobre esse mundo, desde que estejamos debaixo da autoridade dele. Então sim, a oração governamental, ele delegou essa capacidade e autoridade da extensão do mundo a você. Sua família, seus bens, seus negócios, seu ministério. É você quem tem que batalhar em oração no nome dele, orando à vontade dele, para que você viva isso. Deu para entender? Não é que você manda em Deus, eu oro e você obedece. Não. Olha lá o que eu estou ensinando. Ele te deu a autoridade para solicitar em oração, em relacionamento com Ele, debaixo da vontade dEle, o que você precisa viver, mediante ao que Ele planejou para você, mas que você precisa acreditar que Ele sonhou para você. E com a tua boca determinar, porque morte e vida estão aqui, ó, na nossa boca. E quem bem dela utiliza, papa esse fruto. O que você papa? Você papa morte? Você papa doença? Você papa só problema? Você papa só desgraça? Você papa só nhaca na vida? O que você anda falando? O que você anda orando? O que você anda legislando no reino espiritual? Porque a gente legisla através de leis, princípios e atividades espirituais aqui na terra. Satanás tenta agir à força muitas vezes. Mas eu e você precisamos lembrar que Jesus já venceu essa por nós. A verdade liberta. E em terceiro lugar eu quero dizer para você como orar. Orar, a palavra de Deus vai trazer em Lucas capítulo número 11, e em especial Mateus capítulo número 6, de maneira bem perfeita, a oração do Pai Nosso. E essa é uma oração que traz tópicos perfeitos. Ela é uma oração completa, ela é uma oração padrão, ela é a oração que Jesus deixou para mim e para você. Nela nós temos adoração em início, ação de graças, intercessão, petição, batalha espiritual, perdão de pecados e livramento. Então sim, quando você ora o Pai Nosso, você ora integralmente tudo que você precisa orar. Só que a Bíblia vai dizer também, em Mateus 6, que a gente não pode usar de vãs repetições. E esse é o grande problema, às vezes, quando as pessoas aprendem a oração do Pai Nosso. Inclusive, na religião do catolicismo, eles rezam com inúmeras bolinhas, diversas vezes a mesma oração, só que sem entendimento do que estão falando. Não devemos orar com vãs repetições como se fosse uma reza. Então sim, quando eu abro lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu preciso entender, cara, eu estou santificando aquele que é santo dos santos. Eu estou entrando com a ação de graças, eu estou entrando com a adoração. Aí depois ela vem dizendo, venha aqui o teu reino. Eu estou conectando, eu estou ligando céus e terra aqui. Aí vem pedindo livramento, aí vem dizendo intercedo pelos que, pelos meus, aí vem pedindo intercessão pessoal, aí vem trazendo batalha espiritual, aí vem pedindo livramento de ansiedade, livramento disso, livramento daquilo, perdão de pecados, perdão dos meus, assim como eu perdoo aqueles. Só que tem uma grande diferença entre você orar repetidamente e você orar persistentemente. Quando você pega a oração do Pai Nosso, e se você quiser orar ela todos os dias, você pode, porque é a oração que Deus deixou para nós. Só que mesmo quando você orar ela, como padrão de oração, você precisa desenvolver esses tópicos em relacionamento. Então sim, eu percebo que aqui eu tenho oração pedindo livramento, eu vou desenvolver o meu relacionamento com Deus, pedindo livramento para isso, para aquilo outro. E não só, Papai do céu, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nome, venha nosso teu reino, seja feito na vontade na terra como no céu, Pai Nosso que estás no céu, nos dai os perdões dos meus pecados, assim como eu estou perdoando. Não é isso. Oração é, Pai Nosso, Pai, está aqui o meu coração, a minha adoração. É pegar esse padrão e desenvolvê-lo com Deus. Se sim você quiser usar ela, você pode, tantas vezes quanto você quiser, mas em entendimento e em desenvolvimento, persistentemente, até que.
Segundo, como orar? Orar sem cessar. Já viu que tem gente que fala assim, eu oro o tempo todo. E tem gente que fala assim, não, eu reservo só um tempo de oração. Qual é o certo, pastora? Os dois. A Bíblia vai dizer para nós que nós precisamos orar o tempo todo. Sim, é quando eu estou lá estacionando o carro. Ô pai, prepara uma vaga para mim. Ô Senhor, dá-me isso aqui, não sei o que. Tá aqui eu e ele. Tá. É porque é um relacionamento vivo. Mas aqui também em Mateus 6, verso de número 6, vai dizer, mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao seu pai que está em secreto. Porque é tipo um casamento. Eu e o Ricardo, a gente tem uma parceria de vida. A gente vive junto, a gente trabalha junto, a gente cria as meninas junto, a gente discipula junto, a gente está junto, a gente come junto. Mas tem a hora que a gente está junto, só nós dois mesmo. Porque ali é para dar fruto, ali é para intimidade real. Então sim, eu tenho tempo sozinho para que eu gere frutos para o momento da parceria. Você entende? Então eu oro sem cessar, mas eu oro no secreto. Orar sem cessar é 1 Tessalonicenses, 5:17. E orar com a porta fechada, Mateus capítulo número 6. As duas são verdades bíblicas. Terceiro, orar segundo a vontade de Deus. Se você orar só o que você quer e não o que Ele deseja, o que a palavra dEle promete, o que a palavra dEle autoriza, aí você não tem respostas, porque a oração ela é esse pavimento para você chegar à vontade de Deus. Então uma oração que eu sempre gosto de fazer é, Pai, coloque em mim a oração que você quer ouvir. Me ajuda a dizer aquilo que eu preciso dizer para chegar ao teu coração e viver a plenitude daquilo que você tem para mim. Afinal de contas, você me promete que a tua palavra e a tua bondade a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tá vendo que quando você sabe a palavra, você não tem medo de orar ela. Outra coisa, oramos fazendo petições e entregas. Você vai ver Jesus, homens e mulheres bíblicos, fazendo petições diversas vezes. Jesus vai pedir pelos discípulos dele, Jesus vai pedir por pessoas, Jesus vai pedir vários momentos ao Pai. Ele vai pedir até mesmo para, se possível, passar o cálice dele. Mas ele também vai fazer entregas. É ali em oração onde ele diz, não se faça a minha, mas a sua vontade. É em oração que eu e você conseguimos render a nossa vontade, olhando e mirando a cruz, sabendo que não necessariamente é fácil, mas necessariamente você confia em alguém que sabe mais do que você, que sabe o seu amanhã, que eu e você não sabemos. É só em oração que eu tenho capacidade de fazer essas entregas. Senão a minha carne não deixa. E eu já estou encerrando, mas eu quero contar essa coisa que foi muito engraçada. Eu e o João estavam voltando, a gente estava levando a Manu na escola. Gente, filho é bom, dá muito conteúdo de mensagem. A gente estava levando ela na escola e ela começou a cantar. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. E na hora eu nem liguei, eu deixei ela cantando. Quando chegou de noite, ela começou a cantar de novo. Eu faço só o que eu quero, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Aí o Ricardo virou e falou assim, você deixa a Carninha bem grandinha, a Carninha está cantando aqui em casa. Aí eu olhei e falei, hã? Ele o espetinho da carne está todinho aqui, é espetinho porque ela é pequenininha. Eu olhei e falei assim, ele falou, que música ruim é essa, Manuela? Eu falei, amor, ela é uma criança. E ele, não, a carne dela está cantando em voz alta. Tu não faz o que tu quer não, tu faz o que Jesus quer. Na hora ela olhou assim, ficou quietinha, não falou nada. No dia seguinte ela começou a cantar no carro. Eu só faço o que Jesus quer, eu só faço o que Jesus quer, eu faço o que Ele manda, eu faço o que Jesus quer. Aí o Ricardo, eu olhei e falei assim, entendeu tudo. Aí ele falou, o espetinho deu motivos para o espírito crescer. O espetinho morreu, foi queimado. E aquilo me marcou, porque eu disse, Deus, só dá para fazer isso em ambiente de presença. Eu olhei, eu nem percebi. Mas ali estava um irmão mais velho, que olhou uma irmã mais nova e disse, mata essa carne, amiga. Tu não faz o que tu quer, não. E ela é criança, mas ela entendeu.
e do jeitinho dela a entrega foi feita. Então sim, e é o último livro que eu prometo que eu vou indicar para você. Este aqui, A Presença. Eu amei. Pastora, você disse que esse aqui era o melhor da sua vida. Esse aqui também é um dos melhores da minha vida. Quando eu gosto muito. Mas de todos que eu li esse ano, esse a dupla aqui dinâmica foi top das galáxias. E esse aqui é um manualzinho de vida, que ele é bom para você ter na sua prateleira. Sempre que você precisar aplicar o sangue de Jesus, você lembrar como. E ele vai dizer uma coisa que é muito legal, porque ele fala, tem como você orar a Deus, e tem como você orar com Deus. E eu achei isso muito interessante, porque de fato quando eu entro na presença, eu posso orar ao Pai, mas eu posso orar com o Pai, na presença do meu irmão, com o meu irmão. E é diferente que quando eu entro na presença do Keyson, quando eu entro sozinha, às vezes para pedir alguma coisa para meu pai é de um jeito, mas quando eu entro com Daniel e João, é tipo como se a gente fosse de trio, assim, de guarda-costas, um do outro. A gente está mais municiado. E assim é, quando você ora com Deus, você tem um intercessor de gemidos inexprimíveis. E um intercessor que te media diante do Pai. Então eu te convido a não apenas orar a Deus, mas como uma carta aberta, conversar com uma conversa franca, convidando Ele para orar com você. E esse autor fala uma coisa que para mim foi mudança de vida, porque eu sou uma pessoa muito lúdica. Você já percebeu que quando eu prego, eu conto muita história. Na minha cabeça não para. E daí esse autor, ele fala assim... E por muitas vezes eu achava que Satanás estava atrapalhando meu momento com Deus. Porque quando às vezes eu estou orando, eu me lembro de muitas coisas, eu me lembro de histórias, eu penso em projetos, eu crio coisas às vezes quando eu estou orando. E eu pensava, rapaz, Satanás hoje está tentando me distrair tanto, meu Deus, eu não estou conseguindo focar. E esse autor, ele fala justamente isso. Mas ele falou, eu comecei a entender que eu estava orando com Deus. Não era a Deus, havia uma interação. E era Ele mesmo me lembrando. Bill, você precisa fazer isso para sua esposa. Bill, lembra daquilo. Bill, quero te dar um projeto assim, assim, assado. Aí é que está a grande chave da maturidade. Aí tu pensa, então eu posso pegar o meu momento devocional e paro aqui e vou começar a escrever. Não. Tu escreve num caderninho de notas, continua no teu tempo de devoção, para você não perder a ideia que o próprio Espírito Santo te deu. Às vezes vai te livrar de uma baita briga com a tua esposa, de uma baita briga com a tua mulher. Ele que te lembrou na hora da tua devocional, tá ali com ele, na interação, ele, opa amigo, tô te lembrando aqui, faz isso. Lembra de cuidar do teu filho, perguntar como ele tá. Já perguntou como é que seu pai e sua mãe estão hoje? Há uma interação entre os dois. Mas ao mesmo tempo que há essa interação, essa lembrança, essa criatividade, essa estratégia, ela não toma a minha devoção. Ela fica para segundo plano depois que eu entrego a minha devoção. E eu quero terminar dizendo... Uma coisa que o Derek Prince fala e eu adoro. Se você tiver só 10 minutos do teu dia para entregar ao Senhor, tire 8 para adorar e 2 para pedir. Às vezes quando a gente tem só 10 minutos, a gente fala, hoje eu tenho uma lista inteira para pedir. Mas quando você vive uma vida com Ele, você percebe que esse tempo de oração também é um tempo de santificação. E a Bíblia vai dizer, santifica-se hoje, para que amanhã eu faça maravilhas no seu meio. Então gaste o seu tempo de oração, adorando, clamando, exercendo misericórdia, intercedendo, adorando, santificando, dando ações de graça, sim, fazendo pedidos por livramento, sim, pedidos de perdão de pecados. E eu quero que coloque no telão uma roda de oração. E eu quero que você já se coloque de pé. Muitas pessoas às vezes nos perguntam, pastora, eu não sei como orar, eu começo a orar e eu dou uma travada, eu não sei como continuar o meu tempo de oração, eu não sei de onde partir. Eu diria para você, comece orando a palavra, use a palavra como uma das ferramentas que você tem. E desenvolver um relacionamento é assim mesmo, no primeiro dia você fica meio deslocado, daqui a pouco você começa a ter mais intimidade, fala melhor. E melhor, e melhor, e melhor, até que vocês dois se tornam um em matrimônio. Mas eu trouxe essa roda para que você possa ter um guia aí na tua casa. Mais uma vez eu repito, não é para que você use como vãs repetições, mas ela traz os princípios da oração padrão que Deus nos deixou. Baixa aí no QR Code aí para tu. Pega o teu celular agora o celular está liberado. E você pode baixar,
para que você possa usar e continuar aí na sua casa esta palavra, dando continuidade no seu tempo de oração. E neste momento, como a gente falou desde o primeiro dia, nós vamos colocar em prática aquilo que a gente acabou de aprender. Porque nós entendemos que nós precisamos orar. Nós agora sabemos como orar e por que devemos orar. Então agora nós vamos fazer o quê? Não, gente, eu vou falar de novo. Agora nós vamos fazer o quê? Orar. E eu quero chamar uma das pessoas que eu amo demais, que é o nosso coordenador, nosso supervisor, também nosso pastor, pastor Daniel, para estar nos conduzindo nesse tempo. Daniel, ele ensinou a mim, ao Ricardo, ao João, muitas coisas ele teve a oportunidade de estudar com esse pastor autor deste livro que eu falei da autoridade de oração, que é o Dutch Sheets. Pessoalmente, ele aprendeu com esse pastor e ele já nos ensinou muitas coisas muito feras sobre oração em concordância, oração de batalha espiritual, oração ali onde você tem uma revelação para o outro, palavra rema para o outro, orações de correntes rápidas. Ai, gente, eu queria tanto que a gente pudesse ter uma vida inteira para a gente conversar sobre oração, porque oração tem milhões e milhões e milhões e milhões de coisas para a gente falar. Mas a gente vai começar a colocar em prática e você também, você vai aprender com o mestre da oração, Jesus, o Espírito e o Pai. Então vamos lá, eu queria pedir para que o louvor subisse. E eu queria que nesse momento você condensasse aquilo que você aprendeu e você dissesse: Deus, agora eu quero manifestar a Tua glória. Eu quero comunicar Espírito com Espírito. Eu quero falar as palavras que vão alcançar o Teu coração. Eu quero orar a você. Eu quero me consagrar a você, eu quero ser esse altar, eu quero trazer o próprio sacrifício sendo eu.